Senhor, meus irmãos, muito frio? Está gelado, né? Bom, nós vamos hoje então com a nossa terceira aula sobre a morte. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 23 até o 25. Vamos ficar em pé para nós lermos? 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 ao 25. Diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Sendo de novo gerados, gerado pela segunda vez, que a primeira vez que somos gerados foi na carne. Nós nascemos, então fomos gerados. Agora aqui fala de uma segunda maneira de se gerar, que é gerado pela palavra. Aliás, a vida que Deus conta mesmo para nós é essa segunda geração que nós temos, que é pela palavra. Por isso que a gente diz que tem que nascer de novo, porque tem que ser gerado de novo. Amém? Definitivamente, amados, e segundo as Escrituras, o dom da vida para os cristãos não é uma existência finita, mas não deixa de ser uma história de comunhão com Deus, o Eterno. Uma comunhão que Deus colocou através de Cristo. É como eu falei esses dias atrás, quando a mãe gera o filho, né? Ela passa 9 meses com a criança na barriga dela. Imagine a comunhão que a mãe tem com aquele filho, que está dentro dela, em contato com ela, e aquela criança sente ela, sente tudo. Sente se a mãe está feliz, se a mãe não está feliz, se a mãe está triste, se não está, se está doente, se não está, se está nervosa. A criança sente tudo isso. Porque naqueles 9 meses que ela está ali, é uma comunhão tremenda que ela tem. E a mesma coisa somos nós. Quando nós aceitamos a Jesus, passamos pelo processo do batismo e tudo mais, nós passamos a ser gerados. E o Senhor tem um contato tremendo conosco agora, após esse ato de geração nova. E Deus também curte a nossa vida, enquanto estamos aqui. Fala conosco, sentimos a presença dEle, oramos como oramos agora há pouco, e sabendo que Deus está nos ouvindo, que Ele está conosco. Tudo isso aí é o período de gestação.
Como a mãe tem a gestação lá de 9 meses com a criança na barriga, esse tempo que nós estamos agora também não deixa de ser uma gestação, porque esse mundo não é nada mais, nada menos que uma barriga enorme, onde nós estamos sendo gerados aqui. Amém? Isso é maravilhoso, porque assim como a criança, Deus 9 meses, ela nasce, sabemos que ela nasce de uma maneira desesperadora, porque a criança chora, grita, não quer nascer, ela é empurrada do ventre. Assim somos nós quando formos morrer, que a gente também não quer morrer, a gente quer ficar aqui, não quer morrer, não, a gente tem medo de morrer, tem medo do outro lado. Não era para ter, né? Porque cristão tem que ter fé, tem que ter convicção de que se ele morrer, ele vai para Deus, ele vai de encontro com o Pai. Mas a gente, no entanto, tem medo, né? Tem medo. Mas quando a gente morrer, na realidade, nós estamos nascendo para a verdadeira vida que Deus planejou para cada um de nós. Vamos nascer. Vamos ver Deus, vamos ver Jesus, vamos ver, enfim, todas as coisas que existem lá no mundo celestial. E é motivo de alegria isso aí. O crente não pode ter medo da morte. Quem tem medo da morte é pecador. É quem não conhece ainda Jesus. Esses ficam assustados com essas coisas de morte. Mas o cristão, na realidade, não é para ficar assustado. Porque é o dia do encontro. É o dia que vai ver Deus. É o dia que finalizou essa gravidez aqui do mundo e nascemos para o outro mundo. Amém? Então, amados, abra comigo sua Bíblia agora em João 10. João 10. E vamos continuar com o estudo sobre a morte. Põe uma coisa na cabeça de vocês. A morte não é o fim. A morte é o início. É o nascimento da verdadeira vida que Deus planejou para nós. Evangelho de João, capítulo 10, vamos ler do 9 ao 11. Que diz assim, Jesus falando, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém, queridos? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Note que esse versículo, na realidade, muitas pessoas interpretam errado esse versículo, porque acha que está falando da vida aqui embaixo, né? Ele veio para que tivéssemos vida, e vida com abundância. Então ali vem prosperidade, vem um monte de coisa. Mas não é isso que Jesus estava falando. Ele fala que o motivo dele vir lá dos céus, descer até nós aqui, foi para nos dar vida. Porque nós não temos vida se não estivermos em Jesus. Quando Deus olha lá do céu, para a humanidade aqui embaixo, é como se ele estivesse vendo um cemitério. Só pessoas mortas. Porque sem Jesus, para Deus estão todos mortos. Por isso que ele fala, eu vim para que vocês tenham vida, para dar vida, porque biblicamente vocês estão mortos sem Jesus. Amém? Esse é o motivo da vinda do Senhor. Ele veio para nos dar a vida e a vida abundante. Por que abundante? Porque a vida que Jesus vai dar para nós é uma vida que nunca acaba.
é vida eterna, que não vai morrer mais. Então, logo não se pode interpretar esse texto como a vida terrestre aqui embaixo, como muitos pregam e até falam nisso. Não é, porque a vida terrestre, ela acaba. A vida terrestre chega um momento que ela acaba. Ninguém consegue viver eternamente aqui na terra. E uma vez que ela acaba, então onde que está essa abundância que Jesus falou? Não tem nada a ver com a vida terrena, mas sim com a vida eterna. Eu vim para te dar vida e vida com abundância, ou seja, vida eterna, vida que não vai se acabar. Amém, queridos? Amém. Graças a Deus. A morte. Esperança. A esperança que temos, apesar do luto. Apesar do luto. É natural que a experiência do luto, da separação de um ente querido, traga dor. Isso é normal. Que traga dor, que traga angústia, tristeza, saudade. Isso é natural acontecer com o luto. Porque o luto chega de uma forma muitas vezes inesperada, a gente não espera, não conta com isso, a gente quer que a pessoa viva. Tanto é que quando alguém fica doente, nós oramos, intercedemos, fazemos de tudo para que a pessoa não morra. Se morre, a gente fica triste, fica chateado, sente como se Deus não tivesse ouvido a oração. Que custa para a gente entender a realidade que a pessoa não morreu, ela só dormiu, está aguardando a volta de Jesus. E ela, como alguns dizem, partiu para uma melhor. Nem todos, né? Tem alguns que partem para pior. Mas é nascimento. Enquanto a gente fica triste, chorando aqui, lá na glória estão festejando, porque quem não festeja o nascimento de uma criança? Né? E lá está tendo festa. Ai, como a gente é difícil entender as coisas. Mas a promessa do Mestre, do nosso Jesus, ainda sobrepõe-se a qualquer vicissitude existencial. Jesus falou bem claro: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele garantiu. Já falamos sobre isso aí. Ele falou assim: quem ainda que esteja morto, viverá. Porque na realidade não está morto, ele está dormindo. Ele vai ser acordado. Nós entendemos essas coisas aqui como morte, alguém que morreu. Mas na eternidade ninguém morre. Só dorme e o Senhor vem e chama quando chegar a hora. Por isso que ele fala: ainda que esteja morto, viverá. Porque na realidade está dormindo. Só está descansando até chegar a hora certa. Amém? A morte de Cristo, amados, a morte de Jesus é a certeza da vida eterna. Porque ele morreu e ressuscitou. E todos viram. Muita gente viu, permaneceu ainda 40 dias aqui na terra depois de ressuscitado. Então essa é a certeza que nós temos, que nós não vamos morrer definitivamente, mas vamos dormir por um período e também vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou. Amém? A gente tem que agora, daqui para frente, encarar a morte de uma visão diferente. Não com medo. Não com medo. O Pai, nosso Deus, Ele entregou o Filho dele em favor da humanidade. Assim Ele fez simplesmente por amor. Por amor. Porque não merecíamos.
Lembre-se que a Bíblia diz que, por causa do pecado do homem, o homem ficou destituído da glória de Deus. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. É que fala lá no livro de Romanos. Não tem jeito. Pecou, está fora. Não pode mais estar com Deus. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus pelo ser humano, porque você pensa que Deus não se entristeceu quando Adão pecou? Porque Deus amava o homem, como ama até hoje. E ele não quis que ficasse nessa situação, mas ele quis recuperar o homem de novo. Por isso que a Bíblia diz que ele mandou o filho dele aqui embaixo. Vai lá e faça o que é necessário para a gente recuperar a humanidade novamente. E não havia um justo sequer, como a Bíblia diz, não há um justo sequer na face da terra. E era necessário que houvesse um justo para morrer em nosso lugar. Porque pecado só se paga dessa maneira, com derramar de sangue. E como não tinha um justo para colocar no lugar para morrer, sobrou para Jesus. E Deus, então, enviou o filho dele. Vai lá, porque o único jeito é só você mesmo. Ele veio, morreu, derramou seu sangue. E depois, até no finzinho, quando ele dá o último suspiro, ele fala, agora está tudo consumado. Agora está tudo pago. A humanidade agora tem direito novamente aos céus, à eternidade. E foi vitória para Deus e foi vitória para nós também. Porque se não fosse isso, nós estaríamos perdidos. Porque o destino da humanidade era o inferno. Era o inferno, não tinha o que fazer. Não tinha como pagar por isso. Amém? João 11, 25. Por isso que Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E João 10, 27 e 28, ele diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha que Jesus fala a respeito de nós, que somos ovelhas. Olha que existe aqui uma característica que a gente deve prestar muito bem atenção, porque o Senhor Jesus declara que as minhas ovelhas, quando ele fala as minhas, é porque tem ovelhas que não são dele. Tem ovelhas que não são dele, mas ele fala da dele. As minhas ouvem a minha voz. Ovelha que ouve a voz de Jesus, que entende Jesus, essas são dele. Agora, aquelas que não ouvem, não dão ouvidos a Jesus, e muito menos obedecem a ele, não são dele. Porque ele afirma que as dele ouvem. As que são dele ouvem a sua voz. E o Senhor Jesus ainda fala, e eu conheço elas, e elas me seguem. Me seguem. Estão lembrados da mensagem de domingo? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É a característica das ovelhas que são de Jesus. As que são de Jesus o seguem, mas as que não são, não seguem. Não ouve a sua voz. Não tem ligação com ele. Tem muita gente enganada, achando que está seguindo a Jesus, mas não está. Está seguindo uma religião. Está seguindo coisas que é daqui da terra, mas que não tem nada a ver com Jesus. Que relacionamento com Jesus é muito mais do que religião.
O que a gente faz na religião não significa que vai para o céu por causa disso. E tem muita gente que vai ficar com a cara no chão aquele dia, porque achou que estava seguindo ele e não estava. É o caso daquelas pessoas que vão dizer: Senhor, abre-nos a porta, porque a porta se fechou para eles. E vão se justificar. Não, mas Senhor, sempre servimos a Ti, falamos de Ti, evangelizamos, pregamos, cantamos, sapateamos, fizemos de tudo lá embaixo. Como o Senhor disse que não nos conhece? E Ele continua dizendo: apartai-vos, porque eu não conheço vocês. Porque na verdade foram iludidos, achando que por obras entrariam lá em cima. Mas só vai entrar lá quem teve intimidade com o Senhor, quem teve relacionamento com Ele, quem viveu uma vida santa, se santificou todo o tempo. Esses entram, mas os demais não entram. Eu lhes dou a vida eterna, Jesus fala, para essas ovelhas que me seguem. Dou-lhes a vida eterna a cada uma delas, e ninguém vai tirá-las da minha mão. João 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Novamente eu torno a dizer, a vida abundância, que é a vida eterna, não é a vida abundante aqui no sistema da terra, não. Amém, queridos? Amém. É muito importante a gente saber dessas coisas. Muito importante. Na primeira epístola primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 19, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, por isso é que nós o amamos. Não partiu nem de nós, partiu dele. Amamos a Ele porque Ele amou primeiro a nós, e deu provas disso. E pela sua morte, a morte de cruz, nós passamos a ter relacionamento com Ele. Foi por causa da cruz que nós temos relacionamento com Ele. Queridos, a morte, o que é a morte? Na realidade, a morte é o desfrutar da vida eterna. Porque realmente a vida eterna ela vai se iniciar a partir da morte. Hoje nós temos vida eterna, falamos que temos vida eterna, mas é por fé. Vai acontecer na realidade depois da morte. É depois da morte que começamos a desfrutar dessa vida maravilhosa que o Senhor nos prometeu. O fenômeno da morte, queridos, é para nós crentes a prova da fé vigorosa, revelada em sua vida terrena. Essa fé ela se manifesta numa consciência de vitória. Apesar da morte se mostrar como uma aparente derrota. E a morte dá a impressão que é derrota, né? Eu creio que quem viu Jesus na cruz, naquele estado que ele estava, todo machucado, ensanguentado, morrendo, dá o último suspiro, para quem viu, devia de pensar, é um derrotado. Alguns comentavam, ele prometeu tanta coisa, achávamos que ele ia derrubar o Império Romano e começar a reinar aqui na terra, mas não aconteceu nada. Olha o fim desse homem, que tristeza. Porque a morte dá a impressão que é derrota, que acabou, que Deus abandonou. E mal sabe que ali é a vitória. Ali é o sinal da vitória. Imagine o desespero de Satanás quando ele viu Jesus morrendo na cruz. Ele ficou desesperado com isso aí. Porque se ele soubesse que Jesus iria ressuscitar, ele ia fazer de tudo para que Jesus não fosse para a cruz.
para livrar Jesus. Só que ele achava que ele, levando Jesus na cruz, ele ia acabar com a vida do Senhor, ia acabar o plano de salvação, ia acabar tudo. Mal ele sabia que ali estava o selo da vitória. Era o fim dele. Foi derrotado ali. Então a morte é a maior vitória que existe. Não é derrota. Não é ruim. Não tenha desespero por causa de morte, porque a morte é aquilo que nós esperamos para encontrar com o Senhor. Ninguém vai ver Deus se não morrer, se não passar pela morte. E ninguém vai ficar aqui eternamente, terá que morrer cedo ou tarde, vai morrer. Amém? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Pedro fala dessa maneira: olha, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e vos alegreis. Pedro fala desta maneira: alegrai-vos pelo sofrimento que vocês têm, pelas perseguições, pelas humilhações, por tudo que vocês passam de ruim. Fiquem alegres, porque vocês estão participando das aflições que Cristo também teve enquanto estava aqui na terra. Mas alegrai-vos, porque lá na glória vocês vão se regozijar e se alegrar eternamente. Quem crê assim, diga amém. Então, amados, para nós que somos crentes, a morte não é o fim, mas ela é o início da verdadeira vida que Deus planejou para cada um de nós. Amém? É o início de uma extraordinária vida que está reservada para nós. É a certeza que o aguilhão foi retirado de uma vez por todas, porque nunca mais haverá morte. A morte não deixa de ser, na realidade, um passaporte para a eternidade, para os céus. Quem quer ter esse passaporte? Você quer, Júlia? Quer? Você quer também? Tá bom. Você vai também. Mas, queridos, abra comigo Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ou melhor, Romanos capítulo 11. 8, verso 11. É isso mesmo. Romanos 8, verso 11, de 11 a 13, diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui está falando do Espírito Santo, que foi quem fez a obra da ressurreição de Jesus. Note que aqui diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, habita, se ele mora em vós, quando é que ele vai morar em nós? Quando nós o aceitamos como nosso Salvador, ele passa a fazer morada dentro de nós. Então é quando ele habita. Por isso a importância do batismo, já falei em outras aulas aqui. É quando se batiza que a Bíblia diz que Deus, Jesus e o Espírito Santo faz morada dentro de nós. E ele mesmo
fala, como disse para Jesus: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. É o momento do registro de nascimento. Aí o Espírito habita. E nesse versículo aqui de Romanos fala que se o Espírito que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós. Notem que é necessário o batismo, é necessário essas coisas, porque naquele dia vai contar muito. Não adianta ser bom, não adianta ser religioso, não adianta ser crente. É batizado. Passou pelos processos que devem passar, senão aquele dia vai ser problema. Vai ser problema, porque eu já falei uma vez aqui, os céus é para os filhos de Deus. Os céus é para os herdeiros de Cristo. Não pode ser para qualquer um. Tem gente que não dá muito valor para batismo, né? Não está nem aí, batiza nada, não sentir. Acho que ainda não é hora, se Deus tocar no meu coração, e fica com esses montes de desculpas. Cuidado, porque naquele dia vai ter uma influência muito grande. Jesus chegou a falar uma vez: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem não crê é justamente aquele que não é batizado. Porque se não batiza é porque não crê. Se cresce, batizava. Entenderia a responsabilidade. O Espírito vai nos vivificar naquele dia, o nosso corpo. Amém? De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito e mortificardes as obras da carne, então vivereis. Vivereis. As obras da carne têm que ser mortificadas. Temos que viver para o Senhor. Por isso a Bíblia diz que temos que ser guiados pelo Espírito. Romanos mesmo fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Quem guia a sua vida só pela sua mente, só pela sua inteligência, só pela sua esperteza, cuidado que pode se dar mal naquele dia, porque os verdadeiros, os autênticos filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Não faz nada sem a ordem de Deus. Não faz nada que não esteja em consonância com as Escrituras. Vive uma vida santa. Quem não faz assim está transgredindo, está fora, está vivendo na carne. E quem vive na carne não agrada a Deus e não tem salvação. Amém? Queridos, nós precisamos ter consciência de que nossa vida, aqui embaixo, ela é passageira. Ela é passageira. Podemos ser recolhidos a qualquer momento, não precisa estar velho, não. Jovem também vai, criança também vai. É uma coisa que nós temos que estar preparados para qualquer momento. A gente tem que ter consciência que a nossa vida ela é semelhante à flor da erva. Ela se esvai rapidamente. Todavia, nós temos que ter em mente que o nosso viver aqui embaixo tem que ser Cristo. Como Paulo dizia, já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele se anulou por completo para viver para Deus. Portanto, amados, não se prenda às questões passageiras e efêmeras. Na peregrinação existencial, preencha sempre a sua mente com o Evangelho. Assim, ao final de sua vida, você poderá se alegrar, subir jubiloso, e poderá pronunciar palavras como o apóstolo Paulo pronunciou, dizendo: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé,
E desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amarem sua vinda. Ele fala aqui que a coroa da justiça está guardada, me esperando. Como o próprio Jesus disse em Apocalipse, né? Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. E Paulo tinha essa consciência de que ele foi fiel. Então ele contava com essa coroa. Eu sei que ele vai me dar essa coroa. Amém? Por isso, amado, em Cristo nós temos que ter paz, esperança, porque Ele é a ressurreição e a vida. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 20. Aqui praticamente agora já começa a falar sobre o final de tudo. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha que tristeza, que coisa horrorosa que vai ser aquele dia. O inferno vai entregar as almas que estão lá para Deus julgar. Os que morreram no mar, que nunca ninguém viu, nunca ninguém achou, ficou por lá, o mar também vai enviar para Deus no dia do julgamento, para passarem por lá. E o resultado é que vai ser lançado a morte e o inferno no lago de fogo, que vai ser a segunda morte. Deus queira que não seja para nós. Porque aqui diz que aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, também será lançado no fogo. Meu Deus, que coisa horrorosa. E olha que a gente prega, a gente ensina, a gente apela, a gente faz de tudo. Há aqueles que ouvem, que temem a Deus e passam a se moldar de acordo com aquilo que Jesus ensina. Mas há muitos que ouvem, mas não tem intenção nenhuma de se moldar nos ensinos de Jesus. Gostam de ouvir, gostam de participar, acha bonito. Você viu que mensagem, que coisa maravilhosa, mas é só na emoção. Porque sai da porta para fora, continua com a mesma vidinha, do mesmo jeito, não melhora, não endireita. Cuidado, que naquele dia o julgamento de Deus vai ser com justiça. Ali não é questão de misericórdia, de perdão, não vai entrar nada disso. Ali vai ser justiça. É dia de fazer a limpeza. E é um dia que vai ser tarde demais. Por isso que temos que nos preparar para esse dia. Amém? Apocalipse 21, do verso 1 ao 7, diz assim:
a visão da nova terra, do novo céu. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus há de limpar dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Jesus. Aqui é o fim, aqui é o final. Terminou tudo. Terminou tudo. Agora é a recompensa. E a Bíblia diz que Deus vai morar com os homens. Ele faz questão de conviver com as pessoas. Quem quer ir para lá? Amém. Se esforce. Se santifique. Tenha uma vida reta diante do Senhor, para que naquele dia você possa também viver nessa grande cidade de Jerusalém que vai descer dos céus. E o Senhor estará conosco. Amém? Vamos parar por aqui. Terça-feira nós temos a última aula. Esse mês praticamente são 5 aulas, porque teve mais terça-feira, né? Teve uma a mais. Mas terça-feira que vem a gente encerra esse estudo sobre a morte. Quem gostou desse estudo? Amém. Foi bom? Quantos que perderam nesse estudo, né? Porque houve comentário aqui, não vou dizer quem, uma pessoa falou assim: mas vai dar estudo sobre morte? Ah, ninguém vai vir. Ninguém vai vir, quem vai querer vir para ver um assunto desse? Já pensou se Jesus levasse em conta isso? O que existe na Bíblia que não é importante?